temos essa questão da camisa 8 aí. Quem trouxe essa informação em primeira mão, pelo menos no Cracks, foi o Anderson, inclusive, gerando uma bela de uma discórdia entre os corintianos ali no grupo. Eu fiquei muito feliz nesse dia, inclusive. Parabéns, Anderson, aí pela sua genialidade de soltar essa notícia naquele momento que eles estavam eufóricos e fazer eles tretarem entre eles ali. Maravilhoso. E aí, o Rian até trouxe o slogan aí, Garro de la Ocho, né? Como o Arthur falou bem, entregue pelo filho do Sócrates para tentar amenizar, um dos maiores ídolos do clube e tudo mais. Mas aparentemente o Memphis não está tão preocupado assim com essa repercussão, amigos. Memphis ontem estava no programa Altas Horas do Serginho Groisman, junto com o MC, que eu esqueci o nome, Fala, Rariel, garoto, fala, MC Rariel. garota. Eles estavam com o MC Rariel, cantaram lá, se divertiram à beça. O Memphis falou algumas palavras em português lá. Então, pelo menos Ele assim, falou, inclusive, assim, craques da voz. Valeu pela moral, Memphis. Tamo junto. se tem clima ruim entre jogadores, pode ter certeza que são entre os jogadores que não vestem a camisa 10, porque o camisa 10 não tá nem aí. E assim, eu não enxergo isso como uma coisa ruim, tá? Eu já vou explanar minha opinião aqui logo. Para mim, essa questão de número é coisa de ego de jogador, né? No caso, isso aí é nítido que é ego do Memphis, por exemplo, né? Tipo, eu preciso jogar com a camisa 10, enfim. O Garro vai continuar sendo o Garro com a 16, com a 10, com a 8, né? Eu citei a 16 e a 10, que foram camisas que ele já jogou, e continuou jogando muito bem, independente da numeração aí e tudo mais, né? Mas, cara, pra mim não é absurdo nenhum a camisa 10 ser do Memphis Depay, que foi a principal contratação do clube nos últimos, sei lá, 16 anos, desde o Ronaldo. É o cara que é a liderança técnica do time hoje, né? Ele é o mais habilidoso dentre todos. É o cara que potencializou o Yuri Alberto novamente desde a saída do Roger Guedes, para quem não lembra. Desde a saída do Roger Guedes, o Yuri Alberto não estava jogando o que ele está jogando de novo, gente. Vocês têm que lembrar isso aí. O Roger Guedes potencializava muito o Yuri Alberto e quem está fazendo isso de novo é o Memphis, né? E, cara, querendo ou não, ele é o cara que tem a maior história ali dentro do clube. Passou por gigantes europeus como Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United. Então, assim, é mais do que compreensível o cara usar a camisa 10. Vocês acham que eu tô dando uma viajada, que eu tô passando um pano, ou é isso mesmo? Ô, Gabriel, para mim é super compreensível e super entendo o que você está querendo dizer. Mas em alguns pontos eu discordo. Eu discordo pelo seguinte fato. O Garro, ele é um ótimo jogador. Para mim, ele no futebol nacional aqui que a gente mais acompanha, né? Ele tá entre, sei lá, entre os 5, entre os 10 melhores jogadores do campeonato, do nacional nosso aqui. Difícil você achar um meio de campo igual a ele, um tradicional. E meu ponto é o seguinte, o Memphis Depay, ele é realmente toda essa estrela, ele tem a maior história que todo mundo, mas eu não acho que ele é tudo isso, até porque ele não fez tudo isso nesses 6 meses que ele passou, entendeu? Então, tipo assim, o Garro, por mais que ele está há mais tempo no Corinthians, o Yuri Alberto, ele passou por uma má fase, onde era nítido os passes para gol que o Garro dava para ele, e você falava, meu Deus, o Garro, se o Yuri Alberto convertesse todos os gols que ele entregou de assistência, o Garro ia ter, tipo assim, ia ser o líder de assistência no campeonato, porque ele deixava toda hora. A gente viu várias vezes lances bizarros do Yuri Alberto finalizando para fora, pisando na bola, e alguns ali era assistência do Garro. Então, assim, na minha opinião, é uma besteira essa briguinha. Também concordo com você que é um ego. Mas se a 8 fosse tão importante quanto a 10, ia estar no contrato do Memphis, que ele ia ser a 8, não a 10. Então não adianta fazer esse marketing, sabe, esse espetáculo, porque a gente sabe que a 8 não é importante. Ela tem a sua história no clube, mas ela não é a mais importante do que a 10. Então, o Fabinho Soldado deu uma entrevista na quinta-feira, antes do jogo,
porque o jogo, como vocês viram, foi todo mundo viu, foi adiado, então ficou meia hora, né? Ali o pessoal no gramado. E aí a repórter, acho que do Cazé TV, entrou no gramado e fez uma entrevista com o Fabiano Soldado, e ele fala que houve sim uma hora que a diretoria teve que interferir no ambiente. Então, as palavras dele ele deixa claro que houve sim um problema interno no Corinthians por conta dessa troca de camisa, de número, né? A gente não vai ficar sabendo exatamente o que ocorreu, mas acho que o Garro não gostou disso, né? Eu acho que eu também não gostaria. Eu, sinceramente, é ego, mas eu também acho que eu não gostaria, porque o Garro tem a sua importância no time. O Garro é uma peça também muito importante no time do Corinthians. Então, é isso, cara. Ninguém vai barrar o Memphis, né, mano? Essa é a realidade. Ninguém vai barrar o Memphis. E eu acho isso totalmente errado, porque o Garro é um excelente jogador e um cara que também salvou o ano do Corinthians do ano passado, cara. Você acha que ele salvou a peso do Memphis? Você acredita nisso? Sim. Eu acho que ele salvou mais do que o Memphis no ano passado. Mais do que o Memphis? Mais do que o Memphis. Eu acho que o Memphis ele jogou 6 meses do Campeonato Brasileiro. O Memphis ele salvou o Corinthians, né, mais com ânimo, né, com gás da chegada dele, da euforia dos torcedores, da euforia da mídia. Porque no futebol, se você colocar futebol por futebol, o Garro jogou bem mais. Tudo bem que o cara também estava uns dias parado, estava sem clube, aí ele veio para o Brasil para jogar 6 meses, não teve pré-temporada. Concordo com isso. Mas para mim, o Garro ele jogou muito mais bola nesses 6 meses de Memphis no Brasil. Olha, eu respeito muito sua opinião. De verdade, assim. E pra mim, o Garro jogou fino mesmo ano passado. Inclusive no clássico contra o Palmeiras, que eu falo daquele passe que ele dá pro Yuri Alberto fazer o gol, que pra mim foi totalmente consciente ele tirar do Everton e achar o Yuri Alberto no ponto futuro, que pra mim essa é uma das melhores memórias que eu tenho do Garro aí ao longo desse tempo que ele tá no Corinthians aí. É ele que brilha sempre contra o Palmeiras aí. Mas, cara, eu vou falar pra você que eu acho que o fator Memphis, principalmente pra potencializar o Yuri Alberto ali, eu acho que foi maior, hein? Não sei, vamos ver a opinião do Rian e do Arthur aí em relação a isso. Mas eu acho que, cara, o Memphis, ele, principalmente taticamente, assim, se você olhar o Memphis taticamente, né, você pode não lembrar de partidas memoráveis, assim, talvez. Mas, cara, taticamente ele é muito diferente. Tem um vídeo, inclusive, viralizando no Instagram aí do jogo passado contra o Palmeiras, que ele não foi tão bem na partida e tudo mais, só que tem um cara que fica filmando todos os lances dele ali. E no gol do Corinthians, olha que loucura, no gol do Corinthians, ele fala pro Ranieri, vem e faz a dobra. Ele rouba a bola, na verdade, né? Mas ele chama o Ranieri pra fazer a dobra, que acaba atrapalhando ali, ele acaba roubando a bola e dá o passe. Mas enfim, você vê que loucura. Tipo, a leitura de jogo do cara é uma coisa absurda. Eu não tô falando que ele é ruim jogador, entendeu? Não, eu entendi. Ele é um ótimo jogador. Ele é dos melhores. A gente sabe que o Rony é melhor, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que, na minha opinião, assim, futebol por futebol, o Garro, ele teve sim suas inspirações e, cara, se o Corinthians também saiu da zona de rebaixamento e chegou nas 2 semifinais, foi muito por conta do Garro, cara. Assim, se a gente for falar de números aqui, aí é indiscutível. O Garro tem os números melhores do que o do Memphis, tá? Mas jogo jogado, a bola jogada, o jogo jogado mesmo, eu acho que o Memphis foi mais importante que o Garro aí principalmente nesses 9 jogos aí que o Corinthians ganhou consecutivamente aí, desde aquele jogo contra o Palmeiras lá, enfim, eu acho que o Memphis ele teve um peso um pouco maior aí em relação à tática, parte técnica, posicionamento e tudo mais aí. Principalmente a alavancada do Yuri Alberto que a gente viu nesse período, né? Então, assim, ó, isso mostra muito do efeito Memphis no Corinthians aí. Mas quero saber a opinião de Rian e Arthur também, por favor, senhores.
Deixa eu começar a falar, que daqui a pouco o jogo aqui também já vai começar, eu vou estar prestando mais atenção. Eu acho que, pô, vale a discussão, vale a discussão, mas eu vou um pouco mais na linha do Gabriel, porque, assim, o Garro teve, de fato, uma importância gigantesca na equipe do Corinthians, só que a partir do momento que o Memphis chegou, assim, eu diria que já tinha um fator técnico muito grande, só que a questão mental pesou muito mais após a chegada do Memphis. Porque você vê o Yuri Alberto, ele começou a fazer gol novamente quando o Memphis chegou, entre outras questões. Querendo ou não, o Corinthians chegou até a semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então, para mim, isso tudo foi também um fator responsável também com a chegada do Memphis Depay. Porque se ele não chegasse, mesmo com a técnica incrível que o Garro tem, eu não sei se, por exemplo, o Corinthians até sairia da zona de rebaixamento naquele dado momento, né, do campeonato. Então, acho que essa questão da mentalidade foi um fator que realmente fez a diferença com a chegada dele, porque a questão técnica o Garro já tinha, mas mentalmente falando, os caras, eu acho que eles começaram a se sobressair muito mais com a chegada do Memphis Depay. Assim, eu coloco a chegada do Memphis, o fator principal, e falo que ele foi mais importante, principalmente taticamente, porque o Garro, ele estava na má fase do Corinthians também, que estava perdendo os jogos ali, que estava naquele patinava, não anda. E assim, não é demérito nenhum do Garro o Corinthians está naquela fase, porque o Garro achava o Yuri, o Garro achava o Romero, o Garro achava os atacantes, ele chamava o jogo, ele chamava a responsa, ele criava, só que não funcionava, uma questão de posicionamento, uma questão tática, infelizmente. E assim, os caras falam, o Ramon Dias achou o Corinthians ideal titular. Na verdade, eu acho que quando você tem um extra classe, né, igual o Memphis, que na minha concepção ele é um extra classe, é um jogador diferente, é um jogador extremamente inteligente, eu acho que isso é mais tátil em relação ao momento do Corinthians, assim, tanto que quando a gente vê que se o time titular joga, mas o Memphis não está em campo, o Corinthians se perde um pouco. Não é a mesma coisa. Vamos pegar o jogo contra o Noroeste, que foi 2-1, se eu não me engano. O Corinthians sofreu muito nesse jogo sem o Memphis. Muito, muito. O Corinthians sofreu muito sem o Memphis nesse jogo. Deu uma baita sorte. Contra o Novo Horizontino, a mesma coisa. Deu uma baita sorte, porque o Hugo, assim como hoje, pelo que o Arthur teve falado aí, o Hugo tem sido a salvação da lavoura, né? Então, eu quero saber de você, Rian. O que você acha em relação a esse momento do Corinthians passando pelo Memphis, camisa 10 aí? Eu concordo, né, com o que o Arthur disse aí, consequentemente um pouco do Gabriel, referente à chegada do Memphis. Né, eu acho que realmente existe um Corinthians antes do Memphis, do ano passado, e um pós-Memphis, que foi o Corinthians que se salvou. Né? Ele potencializou em muito o Yuri Alberto, que se mostrou ser um outro jogador depois que o Memphis chegou. Pode ser que por pressão de posição, né, perder posição, pode ser por realmente jogar junto. A gente viu que foi uma dupla que realmente deu certo, né? Então foi um fator muito psicológico, né? Diria que até mais do que técnico. E aí entra um pouco do que a parte que eu concordo com o Anderson, né? Eu acho que o Garro é muito bom tecnicamente. Para mim é o melhor jogador do Corinthians, do elenco inteiro, né? Eu acho que o Memphis tá virando camisa 10 por conta de contrato, né? Porque também se fosse por questão da pequena história que ele tem, o Garro também tem, né? Acho que a história do Garro ainda é mais, se torna mais merecida em ser 10 do que o próprio Memphis, né? Mas o Memphis tem essa questão da Europa, tem a questão de ter nome, tanto é que isso estava em contrato, né? Foi muito mais uma vaidade do Memphis por conta da história dele no futebol do que pela história dele no Corinthians. E eu acho que o Corinthians se salvou também do rebaixamento por conta desses três caras, Garro, Memphis e Yuri. Eu acho que se o Corinthians tivesse sem um deles, e o Hugo também, né? Mas se o Corinthians tivesse perdido um desses três, eu acho que não daria liga. Então, sem o Garro, acho que só o Memphis e o Alberto não livraria.
Sem o Yuri Alberto, acho que só Memphis e Garro não livraria. E sem Memphis, acho que só Garro e Yuri Alberto não livraria. Então acho que os três também deu muita liga, né? Os três juntos. Então acho que contribuindo por conta disso, né? Eu acho que ou por conta do contratual mesmo que o Memphis acabou se tornando camisa 10. Eu vou te colocar numa sinuquinha de bico aqui. Que eu gostei de uma frase. Fala aí. Eu gostei de uma frase sua aqui que você diz: história por história no Corinthians, o Garro tem um pouco mais de história. E lá vem, já até sei. Quero saber o porquê. Primeiro, eu quero entender o que o Garro fez a mais do que o Memphis nesse período. Individualmente, assim, como eu falei, coletivamente, realmente existe um Corinthians antes e depois do Memphis, né? O Memphis ajudou muito ali na frente, principalmente por conta do Yuri Alberto, então acho que foi uma dupla que deu muito certo, né? Além do Hugo também dando certo lá no gol, né? Consequentemente. Mas posição, eu acho que o Garro, por ser um meia armador, um meia clássico, como o Anderson disse, né, eu acho que ele lembra até um pouco o Valdívia, né, do Palmeiras também. É um meia que está em falta no futebol, então acho que merecidamente, por posição, vale até mais, é mais um 10 do que o próprio Memphis, cara. Então assim, acho que até por questão de saudosismo, pode ser um pouco de saudosismo da minha parte e tal, mas ele combina mais com a 10 do que o Memphis, essa é a minha opinião. O Memphis é mais um 7, 11, sabe? Acho que tá mais por ali mesmo. Não, eu gostei da sua explanação, gostei do Mas respondendo sua pergunta, individualmente, acho que torna o Garro um pouco ter mais história do que o Memphis. Individualmente. Então, eu gostei. Porque ainda assim, antes do Corinthians, do Memphis, quando o Corinthians era ruim, o Garro ainda se salvava. Sim. É que nem eu comentei na hora que eu respondi o Anderson aqui. O Anderson foi muito bem na explanação dele do Garro também e tudo mais. E numericamente falando, não tem comparação. Os números do Garro são muito melhores que os números do Memphis, né? Só que, assim, analisando o jogo taticamente, vendo o jogo acontecendo ali, jogo jogado, né? Como diria o Vitor Sérgio Rodrigues, o jogo jogado. A importância do Memphis, cara, é uma coisa bizarra, assim, no Corinthians. Bizarra, é inacreditável o que o cara faz dentro de campo, assim, tipo... Talvez a última pessoa que eu tenha visto comandar o Corinthians desta forma que o Memphis faz hoje dentro de campo, acho que foi o Renato Augusto. Pra você ter uma ideia, assim, da proporção do negócio, entendeu? Então, assim, eu tô falando do Renato Augusto de alguns anos atrás, tá? Não tô falando do Renato Augusto de 2023 ali, que já tava meio capengando ali, apesar de ter feito um excelente jogo contra o São Paulo na ida da Copa do Brasil. Fez os 2 gols, jogou muito bem e tudo mais. Mas ali já era um Renato Augusto em decadência já, né? Não era mais o Renato Augusto que a gente tava acostumado a ver ali. Então, senhores, é uma discussão que pode ser trazida de repente num vídeo aí com os corintianos, né? Eles que tem que falar melhor do que nós sobre isso aqui, mas... Danilo e Emerson saindo na porrada no vídeo. Inclusive, eu vou fazer um corte desse trecho pra gente postar aí no canal pro pessoal debater. Eu tenho uma observação aqui. O Memphis Depay, na sua história de jogador, ele é 10 apenas na Holanda. Na carreira, o Memphis não jogou de 10 em nenhum lugar, a não ser na seleção. Hoje ele é 10... hoje ele foi 9 no Barcelona, ele foi 7 no PSV, ele foi 7 acho que também no Manchester. Na Holanda ele é 10, muito por conta da geração atual, porque se fosse uma geração anterior, acho que fosse aquela geração do Robben, aquela que eliminou, que pegou aqui na 2014, né? Ele não seria 10 também, eu acho que ele não se encaixaria como 10 naquela seleção. A seleção de 2010, na verdade. 2010. Do Snyder, né? Do Snyder. Né? Não, depois teve a outra. O grande guerreiro Netherland, quem não se lembra dele também. Mas assim... o Netherland foi na camisa do Robben. Eu entendo que o Memphis Depay, ele é o jogador mais midiático do Corinthians hoje. Ele é o jogador mais... Desculpa atrapalhar seu raciocínio, Anderson, só para que tá no assunto, o Garro vai reestrear agora pelo Corinthians aí, entrando no lugar do... Esqueci o nome do cara aqui, mas tudo bem.
Beleza. Charles. O Charles, exato, Ninguém Charles. liga, mano. Então, assim, ele hoje, realmente, ele é o jogador mais midiático, ele é o jogador europeu, que todo mundo quer saber dele, com certeza. Isso é uma ação de marketing também para vender mais camisas do Corinthians. Mas, na minha opinião, assim, ele tem o mérito dele e ele é um bom jogador, só que eu não vejo ele no nível ainda, assim. Por mais que ele fez boas partidas aqui no Brasil, eu não vejo ele tão diferenciado, sabe? Assim, aquele jogador muito diferente mesmo, que nem a gente viu o jogo do... Pelo menos eu vi o primeiro jogo do Neymar, eu achei o Neymar com uma perna muito diferenciado. Ele... Mas é porque a gente tá acostumado a ver o Neymar de perto, Anderson. Não, então, o que eu tô querendo Porque, dizer é isso. assim, é o que eu sempre bato nessa tecla aqui, e assim, é comum a gente assistir um jogo como torcedor. Então, assim, para mim analisar o São Paulo taticamente acaba sendo um pouco mais difícil às vezes, porque a emoção fala um pouco mais alto, né? Tipo, você fala, o seu subconsciente, tipo, porra, poderia ter aquela possibilidade ali que não teve, mas às vezes, tipo, não é aquilo. Só que nem quando, por exemplo, eu, Gabriel, pego pra assistir um jogo do Palmeiras, do Corinthians e do Santos, eu procuro assistir como que funciona o conjunto, como que funciona o bloco do meio, como que funciona Então, posicionamento, Gabriel, leitura de eu entendo o que tá querendo jogo, dizer. entendeu? Então, Mas assim, eu acho que a análise é individual aqui. Eu tô fazendo uma análise assim de Garro e Memphis, tá ligado? As funções táticas de cada um no campo e na hora do jogo, o Memphis pode ser sim um jogador mais inteligente, até porque ele teve uma experiência de vida inteira na Europa. A gente sabe que o futebol da Europa é melhor que o futebol sul-americano. O Garro é mais tímido também, né? Também, o Garro, eu vejo ele mais raçudo, eu vejo o Garro brigando mais pela bola. Sim, isso aí, com certeza. Principalmente nos clássicos, ele sempre foi um jogador mais chato. Você vai assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians, ele é chato no jogo. Contanto que você pega lá o filho da puta, marcou um gol lá no finalzinho do jogo do Palmeiras, tá ligado? Teve o lance lá, teve o jogo que ele arrumou uma confusão lá com o Estevão. Você vê que ele é um jogador argentino, com aquele espírito sul-americano. Então, isso faz parte do coletivo dele ali. Isso faz parte dele estar ali dentro, inserido na parte tática. Ele é mais raçudo. E aí, o técnico, sabendo disso, incentiva ele a fazer isso. Vai para cima, você tem que brigar mesmo pela bola. Eu acho que já não pede muitos pro Memphis, até por conta do físico. Mas eu acho que a comparação assim de um para o outro, eu prefiro o estilo de jogo do Garro com a 10, porque eu acho que combina mais. Ele é o 10, ele é o que dá, ele que dita o ritmo de jogo, ele que distribui os lances. Então, o Memphis Depay não é colocando ele pra merda, não, porque ele é um ótimo jogador. Mas eu não acho que ele fez tanto ano passado assim, a não ser o reflexo que ele chegou, né? Igual a gente ficou falando assim, ó, já o efeito Neymar. Eu acho que foi mais por isso. O efeito que ele teve pro elenco, ele acabou dando um gás, tá ligado? Oxigenou mesmo. Todo mundo ficou eufórico com essa chegada. E aí o jogador falou, não, agora não vai correr, velho. Eu acho que foi mais por isso do que pelo individual, assim, do futebol. E sabe o que é engraçado? Se isso não tivesse em contrato, a gente nem estaria discutindo isso aqui. Exato. Porque eu duvido que o Corinthians daria 10 pro Memphis. Exato. Mas foi bom isso acontecer porque gerou um gatilho de discussão aqui de um assunto que a gente não tinha abordado ainda. Exato. Isso que é legal, entendeu? E assim, temos visões diferentes todos do conceito Memphis no Corinthians, né? Então, bom, vamos fazer um corte disso, você que tá assistindo aí, ó. Comenta aqui, ó, neste corte. Corta o que minha você vez. acha? Comenta aqui nesse corte o que você acha sobre a comparação Memphis e Garro e quem foi mais importante para o Corinthians nessa retomada do Campeonato Brasileiro e vencendo até agora nesse momento. Bom, senhores... Posso só fazer uma última análise? Claro. A gente comentou no início, né, sobre que teve jogadores que ficaram, né, com o nariz torcido, isso e aquilo. E eu tava pensando, puta, engraçado nessa ação que o Corinthians fez, por conta da 8 aí do Garro, né, justamente, realmente, foi para ele engolir nessa camisa 8, porque viram que o departamento jurídico
tinha feito uma merda, talvez, de colocar isso em contrato. O time de comunicação foi lá e tentou corrigir. E aí, eu fiquei pensando, como que o Charles ficou com isso? Falou, caramba, toda essa ação pra camisa 8, eu sou camisa 8 agora, Pois então é. foda-se, né? Pois é, Rian. exatamente, Bateu numa tecla exatamente. importante. Deve estar jogando tipo Só com a um- 27 agora, tá ligado? Se era importante, se a Aí 8 bota tem aquela isso, carinha de palhaço no Charles, É, assim. se a 8 tem exatamente. todo esse simbolismo, como eles Tem até o falam que meme tem, pronto aí, Rian. Acha uma Pô. foto dos 3 depois aí, ó. Verdade. Boa. Bom, mas é isso, senhores. Temos de Corinthians aqui para debater, é isso.